Só para acabar e depois eu vou embora. Depois eu vou embora. Tá cheio, mano. Mais outra, foda-se! Mais outra banger, foda-se! Ei, something wasn't right here. I shouldn't let you go. Now you're right outside. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, I believe in you. Ganda DJ, mano.
One more time. It's our history. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels Só apanhar aqui mesmo. Aqui não dá. Tem que ir por aqui. Só apanhar aqui uma vez. Vem chegando aqui, por favor. Tá fazendo uma atrás de mim? Ai, que delícia. Eu gosto. Já estão todos? Por favor, eu quero que vocês recebam com muitos aplausos, gritaria. Eu quero mais, muitos aplausos, gritaria para essas pessoas que vão ler o manifesto. É hora de sacar os telemóveis e gravar e marcar e repercutir ainda mais essas vozes, tá bom? Tá gravando. Então, com vocês o nosso manifesto. Estão a ouvir bem? Então? Ok. Sempre cá estivemos, sempre aqui estaremos. Hoje, honramos os antepassados, lutamos pelas crianças trans de hoje e pela criança trans que fomos um dia, pela nossa e pelas futuras gerações. Hoje, gritamos, rugimos de raiva e saímos à rua sem medo e movidos pela fúria. Hoje, não pedimos. Existimos na totalidade. O mundo será trans ou não será? Hoje, saímos à rua para nos opormos, em conjunto e com todas as nossas forças, ao ataque que testemunhamos aos direitos que já conquistamos e para lutar pelos que ainda não estão considerados. Somos Gisberta, somos Nuri, somos Maia, somos todas, todos e todas as nossos antepassados. Somos o legado da resistência, da raiva, da sobrevivência e da ternura que nos deixaram. Não nos conseguirão remeter para a sombra e para o silêncio. Ainda queremos tudo. A nossa existência não exige validação. Sempre existimos e não vamos desaparecer.
Vemos como em todo o mundo os Estados continuam a ser instrumentos de policiamento e repressão, violência e empurrando para a margem as pessoas migrantes, as pessoas racializadas, as pessoas encarceradas, as pessoas em situação de sem-abrigo, as pessoas que fazem trabalho sexual, as mulheres e as identidades queer. Dizem-nos que a ideologia de género está na escola, na cultura, nos média. Mas em todo o lado encontramos a mais habitual, brutal e contínua violência de género. Se procurar a igualdade através de todos os recortes identitários faz de nós promotores da ideologia de género que seja. Seremos ideólogos, então. A normalização do fascismo e autoritarismo hoje evidente foi há muito permitida, talvez desejada, pelas instituições de poder político e legislativo, erguidas sobre passados colonialistas que não esquecemos. Sabemos que a luta não se tornará mais fácil, mas também sabemos que nunca o foi. A nossa luta não começou nem com este governo, nem neste mês. Numa sociedade que nos quer escondidos e apagados, a nossa existência sempre significou rebelião. Exigimos a quem nos ouve que luta ao nosso lado contra a discriminação, a perseguição e a violência institucionalizadas. Ui, palavras. Mais do que aliados, precisamos de cúmplices. Ainda este mês, vimos como a direita partidária faz do Parlamento a casa, onde se perpetua essa violência ao tentar revogar a lei da autodeterminação de género. Esta lei, essencial no reconhecimento e defesa jurídica da autodeterminação e da identidade de género, permite, entre outras coisas, que menores de 18 anos, entre os 16 e 18 anos, com a autorização dos pais, possam mudar o nome e o sexo no CC, se assim o desejarem. O que a maioria parlamentar propõe é que nem o enquadramento legal atual seja preservado, que seja removido o último reduto da salvaguarda legal dos nossos direitos e que seja reintroduzida a patologização das nossas identidades através de requisitos de diagnóstico e de reforço do controle médico e psicológico sobre as nossas vidas. Esta proposta é discutida entre discursos inflamatórios que invocam a proteção das crianças, mas sabemos que o populismo, o apelo ao ódio, ao temor pela diferença e a invenção de bodes expiatórios são manobras da direita para negar as suas próprias violências. Enquanto proclamam os valores da família, ignoram as vozes das famílias que sabem que proteger as suas crianças é dar-lhes acesso aos cuidados que necessitam. Invocando o bem-estar, segurança e a saúde dos jovens, a direita conservadora, reacionária e neofascista propõe isso sim, que as suas vidas sejam ainda mais policiadas, seja pelos pais, seja pelos médicos, seja pelos contextos em que circulam, em que o respeito é escasso e a transfobia abunda. Que crianças querem proteger afinal? E quais desejam tão fervorosamente desproteger ainda mais? Onde está a sua suposta preocupação com a proteção de crianças quando promovem a mutilação de crianças e jovens intersexos? Repudiamos por inteiro o ataque que estas propostas representam aos direitos basilares das pessoas trans, não binárias e intersexo e a tentativa de desproteger ainda mais as crianças e jovens trans. Por um lado, ouvimos que o Estado não deve interferir demasiado. A maioria política deleita-se na desregulação dos interesses privados, na precarização das instituições públicas, na incapacitação de infraestruturas necessárias a todos nós. Por outro lado, exige-nos esse mesmo Estado que os nossos corpos, as nossas escolhas, as nossas vidas sejam sujeitas ainda mais a controle, mais violência e mais burocracia, em completa contradição com o nosso conhecimento das nossas vivências e necessidades. Estas propostas não surgem num vácuo. Surgem na esteira de anos contínuos e exaustivos de negociação com médicos que desprezam a lei, com instituições que nos encurralam com exigências sem fundamento e que ignoram o que é, no fim, um ponto assente. Que cada pessoa trans precisa de e merece todo o apoio possível e todos os meios necessários para a sua autodeterminação e para o usufruto da sua vida. Que o que algumas querem pintar enquanto questão de preferência é para nós um imperativo de sobrevivência. Que o que está em causa, aqui e hoje, são as condições materiais da nossa existência. Rejeitamos completamente as motivações reacionárias e desonestas das alterações propostas, sem esquecer que a lei nunca foi suficiente, nunca incluiu todos e nunca garantiu proteção real e eficaz para todos.
Não esquecemos que esta lei não impediu a Raquel de estar ilegalmente encarcerada numa prisão masculina, nem de as pessoas migrantes não puderem mudar a sua identificação nos documentos. Nunca garantiu que tivéssemos as nossas identidades respeitadas no trabalho, nas escolas ou nos serviços públicos. Não nos protegeu da violência diária na rua e, para muitos, em casa. É tempo de exigir os nossos direitos. É tempo de serem consagrados e respeitados. Exigimos direito à saúde e cuidados primários. Exigimos igualdade no acesso à habitação, ao emprego, à educação. Exigimos o nosso pleno reconhecimento e o respeito de todos pela nossa liberdade. Denunciamos a ausência de infraestruturas públicas com capacidade de resposta para as nossas necessidades de saúde, a escassez de pessoal médico devidamente treinado e informado, a incapacidade persistente do Sistema Nacional de Saúde em providenciar formas de cuidado fundamentais para o bem-estar das pessoas trans, não binárias e intersexo. Demasiadas de nós somos empurrados a procurar soluções no privado, a custo elevado, contra a nossa vontade, por não nos serem providenciadas as estruturas e apoios necessários. Precisamos de garantias dos nossos direitos base e das salvaguardas que nos são devidas. Precisamos de serviços de saúde públicos, acessíveis e de resposta rápida e eficaz. Precisamos de mais pessoal qualificado, informado e comprometido com o nosso cuidado. Precisamos de médicos, enfermeiros e técnicos que não só cumpram o seu dever deontológico, como tomem uma posição de solidariedade e compreensão para com o que está em causa na nossa procura pela autodeterminação. E a estes, recordamos que a lei não deve entrar no consultório e que o alinhamento com as evidências científicas que há muito reconhecem que as nossas identidades não são patologias deve falar mais alto. Às pessoas médicas deixamos um apelo. Tratem estes diagnósticos com a mesma seriedade que eles merecem. Se a lei exige diagnósticos do que não se diagnostica, facilitem o acesso a este papel meramente burocrático e performativo. Reconheço a autodeterminação e agiliza o acesso sem complicações, com consultas gratuitas e preços sociais, para que nenhuma pessoa veja a sua autodeterminação bloqueada, com base em ideologias conservadoras, desinformadoras, inflamatórias e fascistas. Uma política que nos deixa à espera de consultas meses e anos a fio. E uma política que trata a nossa sobrevivência como uma inconveniência. Uma política que não respeita a importância vital de acesso a tratamentos e recursos é uma política assassina. Habitação em perigo. Sabemos que a função social da habitação não está a ser garantida quando o custo médio de vida é exorbitante e as rendas são incomportáveis, e excluindo todos aqueles que não as mais privilegiadas. Em Portugal existem 723 mil imóveis devolutos e apenas 2% da habitação pública. Em oposição, existem 26 mil famílias com carência habitacional. Muitas vezes sem apoio familiar, com maiores dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, desde o recrutamento e progressão da carreira. As pessoas trans e não binárias são particularmente vulneráveis à exclusão económica e social, à discriminação, assédio no espaço
laboral, precariedade e desemprego. Para além disto, somos discriminados no acesso à habitação, já condicionado pela nossa vulnerabilidade económica e social. Historicamente, a comunidade trans foi empurrada para a rua. A marginalização obrigou-nos a criar estruturas de apoio mútuo, em que a habitação era necessária para a nossa sobrevivência. Todos os dias, a polícia despeja famílias e pessoas pobres nas suas casas, com a total complacência do Estado, enquanto senhorios e proprietários exploram até ao limite o mercado imobiliário, sem escrúpulos e sem critério, sem cuidado e sem consequências. Lutamos lado a lado dos movimentos contra os despejos forçados que têm decorrido ao longo dos últimos anos a favor da especulação imobiliária. Acreditamos que todos os espaços inutilizados devem ser ocupados e cumprir uma função social, seja habitacional, educativa ou cultural. Lutamos lado a lado de todos que sofrem com ataques ao seu direito e à habitação porque estamos entre eles, porque a sua luta é nossa também. E é indefensável que tantos de nós fiquem na rua, sem um teto para viver. Basta! Precisamos de acesso à habitação e ao emprego, em condições de igualdade e dignidade. Exigimos uma proteção mais eficaz contra a discriminação no trabalho. É o reconhecimento e acesso aos mesmos direitos laborais para as pessoas que fazem trabalho sexual. Lutamos por um mundo onde todos também tenham acesso a condições de vida dignas, sem exceções nem marginalizações. É urgente apoiarmos-nos mutuamente. A luta pela habitação é uma luta na qual todas as lutas devem convergir. É urgente retornarmos à cidade e voltarmos a ocupar os espaços para as diferentes necessidades das comunidades que habitam. Liberdade, igualdade, visibilidade. A nossa sobrevivência nunca foi garantida pelo Estado. As leis vêm e vão, a custo com que consequências violentas, e só através da organização e da luta coletiva virão dias melhores. Nós aqui estaremos como estivemos, sempre, e chamamos-vos para caminhar conosco até lá também. Não somos discurso mediático, nem existimos num vazio. Comemos, dormimos, estudamos, trabalhamos
nós sonhamos e amamos. Nós somos pessoas reais, com vidas reais e complexas como a qualquer pessoa. Chegamos a meio do mês a contar questões e a equacionar como pagar a renda do mês seguinte. Temos dias bons e maus na escola, no trabalho e em casa. Descomprimimos a passear no jardim com família e amigos. A crescente negação da nossa humanidade é um reflexo de uma sociedade que está cada vez mais transfóbica, onde ecoam as vozes que nada sabem sobre nós e do alto da sua ignorância nos desumanizam. Denunciamos a inação perante esta situação e afirmamos que o poder não está delegado em ninguém. A responsabilidade é coletiva, tal como a capacidade de agir em solidariedade com as pessoas trans. Exigimos o reconhecimento da nossa liberdade e humanidade. Ninguém pode apagar a nossa história de vida. Cada pessoa trans, não binária ou intersexo tem um passado, um presente e um futuro que exige ser reconhecido e respeitado. A lei é o mínimo que merecemos e não o conjunto de que somos. Conhecemos a história bem demais. Nem a criminalização, nem a patologização alguma vez nos pararão. Marchamos contra todas as violências estruturais que o governo e Estado exercem sobre nós. Marchamos contra a sistemática e impune violência policial que tortura, agride, viola e mata. A violência não é pontual, mas sim a expressão de um sistema que marginaliza e violenta, em especial pessoas migrantes, racializadas, em situação de sem-abrigo, consumidoras de drogas e pessoas que fazem trabalho sexual. Marchamos pelas pessoas encarceradas, rejeitando por inteiro a negligência e violência sistémica que continuam expostas nas prisões portuguesas e proclamamos a nossa solidariedade para com todos os que resistem ao abuso arbitrário do poder e à lógica punitivista do sistema vigente. Exigimos respostas sobre os casos de pessoas que morrem nas prisões portuguesas sob tutela estatal. Não estamos todas! Faltam as... Marchamos em solidariedade com as pessoas imigrantes, denunciando o Estado-nação enraizado num passado colonial que insiste em deslegitimizar, excluir e alienar, através da lei, da burocracia e dos seus aparatos de policiamento e repressão. Continuamos a afirmar que a desproteção legal do não reconhecimento do trabalho sexual como trabalho deixa as pessoas que fazem trabalho sexual desprotegidos e à margem. Exigimos dignidade para todos estes trabalhadores, sem moralismos que hierarquizam ou que excluem certos trabalhos da proteção legal. Marchamos com as pessoas que fazem trabalho sexual e denunciamos o pudor perfumativo, patriarcal e moralista que já fede a bolor. Marchamos, no fim, cientes de que o que a lei e o Estado não nos providenciaremos nós uns às outras. Em pleno compromisso com o apoio mútuo, com a auto-organização das comunidades mais vulnerabilizadas e estigmatizadas entre nós, com a solidariedade através de fronteiras e para lá dos limites formais da lei, com o cultivar de todas as formas possíveis de nos protegermos, celebrarmos e fortalecermos. Sobrevivemos em comunidade, ontem, hoje e sempre, porque quando não nos cuida, nem o Estado, cuida-nos os nossos companheiros. Quando não nos protege a polícia, protege-nos os nossos companheiros. Ai, ai! Mensagem específica para a comunidade. A voz de todas aquelas que vieram antes de nós, que ainda vivem entre nós, através de nós, não será calada. Resistiremos a todos os silenciamentos. Protegeremos a nossa comunidade, a memória das nossas antepassadas e o futuro das nossas crianças por todos os meios necessários. Reivindicamos para a juventude queer um futuro com esperança, para todas as crianças trans uma comunidade digna, com perspectivas de vida livres do ódio e do medo, que as violenta diariamente, seja na escola, seja dentro das próprias casas, empurrando-as para o desespero, para o silêncio e para a invisibilidade.
As taxas alarmantes de suicídio e de tentativa de suicídio entre pessoas trans não são expressão da nossa identidade. São sintoma material de uma sociedade que resulta quando essa identidade é posta em causa, ridicularizada, menosprezada. São responsabilidade direta de um sistema que nos trata como piadas, como personagens secundárias, como pontos de interrogação, como vidas descartáveis. A todas estas dizemos, como a cada uma de nós, não tenham medo. Manifestamos a nossa solidariedade para com todas as pessoas do mundo que têm sofrido as consequências destes discursos e políticas e apelamos a uma verdadeira coligação transidentitária, transgeracional e transnacional, livre de fronteiras, nacionalidades, línguas ou credos, juntando as nossas vozes para lutar contra o nosso apagamento coletivo em todos os lados onde esteja a acontecer. As ondas reacionárias, fascistas, autoritárias e punitivas que atravessam estes tempos são fortes, mas nós somos muito, muito mais. Queremos que saibam que não estão sozinhas, que esta luta é de todas, que nós estamos juntas hoje e marchando e com todas as que não o podem fazer também. Nenhuma de nós fica para trás, nenhuma de nós será esquecida. Estamos aqui também para que a Raquel seja escutada através de toda a gente aqui presente e para pôr fim à injustiça que está a viver com a sua detenção ilegal, a discriminação dentro da prisão masculina em que se encontra e a inação de todas as pessoas com poder para travar esta situação. Estamos aqui por ti, Maia, Nori, pela vossa força, pela vossa coragem e para lembrar que não nos vamos esquecer e vão estar sempre nos nossos corações. Estamos aqui para saudar e celebrar todos, incluindo aqueles cujos nomes não conhecemos. Todas aquelas cujas histórias não são tão fáceis de preservar. Todas aquelas que já partiram e cuja memória ecoa através de nós. Todas aquelas que sabemos estarem um pouco por todo lado e ao nosso redor. E todas aquelas cujas vidas e nomes surgirão ainda, prometendo-lhes mais do que o ódio e que a perda, prometendo a nós mesmos um mundo melhor. Agora só pedia para fazer um momento de silêncio, caso... Pronto. Não temos medo. Hoje saímos à rua com raiva. Hoje é um dia para ocupar as ruas e gritar: nós vamos continuar a resistir. Sempre cá estivemos, mesmo antes das leis que tentam confinar a nossa existência. E sempre aqui estaremos, mesmo que revoguem todas as leis. Nós estamos à espera que o Estado nos reconheça a existência, para exigirmos a nossa autodeterminação. Nós sabemos o que somos e os nossos corpos são nossos. A nossa comunidade é o que nos sustenta, a partilha de conhecimentos, cuidados, de comida e dinheiro. O que a lei não providencia, procuremos nós mesmos. O que os nossos corpos precisam, nós arranjamos. Vamos celebrar-nos, cuidar-nos e sobreviver coletivamente e comunitariamente. Que se foda a lei, que se foda ao Estado e que se foda o neoliberalismo capitalista. Somos mais antigas que as vossas leis. Estamos juntas e juntas seguimos. Sempre cá estivemos e sempre cá, aqui estaremos. E se a lei mudar, vão lá dedicar. O Estado não nasceu Para nos ajudar. E se a lei mudar, vamos lá dedicar. O Estado não nasceu Para nos ajudar. E se a lei mudar, vamos lá dedicar. O Estado não nasceu para nos ajudar. E se a lei mudar, vamos lá dedicar. O Estado não nasceu.
Queres que eu vá abrir? Pode fazer a vez. Malta, isto é a minha segunda vez a fazer isto, não é assim tão difícil. Oi. Agora eu vou chamar, por favor, as associações para fazer aqui um discurso também. Associações, acho que creio que Cravo, Ilga, quem mais? Amplos, produção. Elas apresentam-se, por favor, faz favor, seguem aqui na frente. Se apresentem também, é isso. Fica à vontade. Bem, boa tarde a todas as pessoas e eu queria começar por fazer uma pergunta. Quem é que aqui, de vocês todos, todos, todas e todos, quem é que conhece a Amplos? Bom, estão muitos braços em baixo e por isso eu vou apresentar a Amplos. E é com enorme orgulho que nós hoje Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, nós hoje marchamos, já marchamos muitas vezes e vamos continuar a marchar ao vosso lado pela vossa visibilidade e pelos vossos direitos. É assim, nós estamos a atravessar um período particularmente difícil. E o caminho é longo, vai ser longo, não importa, porque vamos fazê-lo de mãos dadas e em direção ao arco-íris. Combinado? Todos juntos? E nada, nada, nada poderá apagar a vossa existência, nada. Nós também somos famílias, nós também sofremos, somos pais, mães e temos avós. No nosso grupo nós temos avós que se preocupam com os netos e netas, ok? Mas sobretudo nós vemos e ouvimos o vosso sofrimento. Mas temos também muito orgulho na vossa caminhada, na caminhada que têm feito. E a vossa coragem e a vossa determinação, acreditem, é uma inspiração para todos nós na Amplos. É o amor, não é, que nos move e realmente não conseguimos entender o ódio de quem vos ataca. Os direitos humanos conquistam-se e tudo o que já foi alcançado não pode ser perdido. E nessa luta estamos. Também deixamos uma palavra de esperança para as famílias que estão connosco e para aquelas que hão de vir. Para terem uma ideia, ser que todas as semanas chegam 2, 3 famílias novas a Amplos, certo? Então, ninguém vai baixar os braços. Vamos continuar a caminhar com estas famílias. Vocês, se têm problemas com as famílias podem vir até a Amplos e nós fazemos o caminho com elas.
continuaremos a lutar pelo direito à existência plena das crianças e jovens trans, acompanhando as suas mães e os seus pais e as suas famílias nesta jornada. Que ninguém, e ouvimos aqui hoje já muitos nomes, que ninguém seja votado ao esquecimento e a sua verdade apagada. Uma sociedade que abraça a diversidade é uma sociedade voltada para o futuro. E nós andamos para a frente. Nós não avançamos para ontem. Nós estamos hoje no presente a avançar para amanhã. E por último, ninguém larga a mão de ninguém. E nós na Amplos damos-vos estas mãos. Há aqui pais amplos. Tchau. Boas, pessoal. É a primeira vez que eu falo numa cena trans ou até na marcha, por exemplo. Só falei uma vez há 2 anos para aí. Eu sou o Santiago Mbanda Lima. Alguns de vocês, acho que a maioria não sabe quem eu sou. Eu sou o primeiro intersexo a fazer come out em Portugal em 2015. Além de ser intersexo, eu sou negro e isso para mim é uma coisa que não sai da outra, não se descola da outra. Para além disso, tenho esclerose múltipla. Portanto, o meu corpo é realmente a minha existência, a minha resistência. E estar aqui hoje é a prova viva de quão necessário é continuarmos a lutar para garantir que crianças e bebés intersexo não sejam mutiladas e não sofram tortura física com sequelas para o resto das suas vidas. Eu estou aqui em nome da Ação pela Identidade, que eu confundei a Ação pela Identidade há uns anos atrás, e estou aqui a falar em nome disso. E quando eu fiz o come out, esta legislação da autodeterminação de género e a proteção das características sexuais era apenas uma utopia, ninguém acreditava nisto. E humildemente, sem humildade nenhuma, eu e outra pessoa acreditámos que era possível que isto acontecesse. E em 2015, eu vou dizer, eu e a Júlia dissemos que tinha que haver autodeterminação de género em Portugal e tinha que haver proteção das características sexuais das pessoas intersexo. 3 anos depois, isso tornou-se uma lei, a Lei da Autodeterminação de Género, Lei número 38/18. E eu peço-vos mais uma vez desculpa pela minha ousadia, porque eu acho que nós temos que conhecer a nossa história e não podemos esquecer de quem veio antes de nós, assim que eu não me esqueço da Gisberta, não me esqueço da João Bernardo, que ainda está no nosso meio, não podemos só nos recordar de quem já partiu, da Eduarda, da Lara, não nos podemos recordar apenas de nós quando nós já fomos embora. Temos que nos lembrar enquanto aqui estamos, portanto eu quero sim que vocês reconheçam essa história. Eu peço desculpa esta cena tão direta, mas que nós possamos nos reconhecer e possamos ter solidariedade entre nós. E este é o meu grande apelo, porque antes de 2018 eu não existia na legislação. Eu nasci em 1989 em Viseu, vou fazer 37 anos e eu só fui registado com 6 anos. Isto é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Isto é o meu segundo come out para vocês. Nunca na minha vida eu tinha isto a ninguém, nem nas notícias. Porque todas as vezes que eu fui entrevistado queriam saber a minha história e saber como é que as coisas eram. Duvidaram que eu era intersexo. Fizeram de tudo para dizer que era mentira. Que pessoas como nós não existem. Nós temos que estar escondidos. Não há mais pessoas. Eu posso-vos dizer, na minha família eu nem sequer sou o único. E eu fui registado apenas com 6 anos. Eu volto-vos a dizer isso. Eu só passei a existir com 6 anos. Em 2011 voltei a ter o meu registro. Aí nasci realmente. Mas tive que passar por um processo que não era o meu. E portanto, a lei da autodeterminação veio garantir que as pessoas intersexo tinham reconhecimento. E que as pessoas trans tinham reconhecimento. Que nós podemos dizer, eu sou quem eu sou,
e eu vou ali e vocês não legislam o meu corpo. E era isso que eu vos queria transmitir. O conhecimento da nossa história, da nossa comunidade, a garantia de que sabemos porque é que estamos aqui hoje. E, por favor, lembrem-se das pessoas trans, lembrem-se das pessoas intersexo, deem-lhe voz. Algo que me incomodou muito durante este processo todo que estamos a viver é o quão mediático isto se tornou e tão poucas pessoas trans eu via falar sobre isto e a terem visibilidade sobre isto. Toda a gente ficou famosa nas redes com virais das pessoas trans ou intersexo. Néquia. A maioria de vocês nem me conhecia. Portanto, é isto que eu vos quero dizer. Nós temos que fazer mais e melhor, porque nós temos que continuar a sermos mais. Eu sei que não sou o único, eu sei que vi mais bandeiras, eu sei que há mais pessoas intersexo, que hoje houve mais pessoas intersexo aqui, e isso é diferente. Nós estarmos aqui onde estamos, e a caminhada que fizemos hoje, a manifestação que fizemos hoje, é para nos garantir que nós não vamos voltar atrás. E agradeço-vos muito pela vossa atenção, o vosso silêncio, e obrigado. Fiquem bem. Olá, sou a Diana, sou técnica na Opus Diversidades. E eu hoje estou aqui como pessoa trans, transfeminina, sáfica, lésbica, não binária, poliamorosa e proletária. Como eu existo assim, interseccional e de forma fluida, a mim ninguém me estagna, ninguém me vai ditar a vida, não vai ser este parlamento que o vai fazer. Como todos sabem, as nossas vidas continuam ameaçadas, o nosso dia-a-dia é condicionado e a perseguição é contínua. Mas isso não dispara. A nós, bichas trans, não binários, não conformais, as existências contestam o sistema capital, patriarcal, colonial, racista, misógino, mononormativo, cis-heteronormativo e neronormativo. É só normas, só normatividade, só violência, só controlo. A nossa liberdade, a quem vive estas estruturas, dá imensa alergia. E qual é a reação deles? É controlar, é invisibilizar, é odiar, é desinformar. Ah, mas não, eles vão falhar e vão bem. Nós não somos meros objetos de brinquedo para hegemonias, nem de inseguranças, nem de cis-fragilidades. É só fobias, fobias de quem exerce autonomia, fobias de quem não aceita ser controlado, fobias de estrutura de comunidades que vivem de forma unidas e que assim exercem o seu cotidiano. Juntos, como irmãs, irmãos e irmãs das mais diversas camadas que nos compõem, celebramos este dia e ocupamos as ruas e marchamos e mostramos que existimos, que somos pessoas, que somos muito mais que engodos para a boca dos dramas da mídia, que mais do que discursos de ódio e atentados políticos a direitos humanos e as falácias que as direitas e os seus fascismos querem não vão triunfar. Aqui à nossa frente não. A minha expressão não vai ser assimilada por tradição nenhuma e eu não vou fazer parte do conservadorismo cultural. Eu sou trans e com muito orgulho eu continuarei a ser trans e de enfrentar a minha disforia e de bater de frente com quem me quer negar. Eu vivo para mim mesma e ninguém me vai parar. E não vai haver lei, nem estrutura de autoridade rendida ao fascismo, seja bófia, seja parlamento, seja com autoridade para aí quiserem inventar, e nem transfóbico nenhum que me vai condicionar aquilo que eu sou e agora e sempre continuarei a ser trans. Death before the transition, morta às hegemonias de poder, morta à estrutura familiar nuclear e à sua violência, morta ao patriarcado, morta ao racismo. Chorem para aí, eu continuarei visivelmente de olho nu a ser queer, LGBTQIA+, e trans. Olá, eu queria só dizer-vos que aqui à esquerda, ali, há uma mesa com comida, se quiserem uma sopinha quente para este frio ou algo mais, é vegan e bom.
Até já. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniela Bento, sou da Ilga, Portugal. Estamos aqui pelo Dia Internacional da Visibilidade Trans. Sabemos o caminho que percorremos até hoje. Sabemos sobre as nossas vidas e vivências, as nossas experiências e emoções. Sabemos quem somos. Estamos aqui, hoje presentes, num agradecimento profundo a todas as pessoas que organizaram este percurso, a todas as horas gastas e dedicadas, mas também a todas as outras pessoas trans pelo país fora que não puderam estar. Estamos aqui. Falo com tristeza, mas também com raiva. Falo com lamento, mas também com iniciativa. Digo porque lamento, mas porque também quero resgatar a energia que há em nós, do passado para o presente e para o futuro. Sempre fomos invisíveis para a sociedade, fruto do controle do Estado aos nossos corpos e autonomia, fruto do controle das nossas próprias vivências. O Estado, que outrora usou a ciência como respaldo para justificar a submissão dos nossos corpos às normatividades, à homogeneização e à limpeza das diferenças, à crítica e à dura manutenção do status quo do poder. Agora, depois da ciência ter dito que não, que cometeram erros atrozes, o Estado já não confia nessa mesma ciência. Deixou de ter mão na autoridade dos nossos espaços e territórios, deixou de ter mão na rédea das nossas lutas e vivências. Agora a ciência já não tem valor. É ideológico acabar com os nossos direitos, é estratégico. É estratégico porque somos uma ameaça às estruturas vigentes. É estratégico porque querem dividir para conquistar. É estratégico porque nos querem calar e cansar. Poderia dizer muitas coisas, mas resta-me dizer que pessoas trans não são pessoas quaisquer. São frutos de resistência, de luta e existência política. São fissuras no ordenamento social, numa sociedade que gere pela manutenção da violência estrutural, sistémica e institucional. As pessoas trans não são pessoas quaisquer, mas também habitam, trabalham, estudam, têm problemas de saúde e justiça. Existimos em todas as esferas da sociedade e, muitas vezes ao teu lado enquanto pessoa aliada e cúmplice. E é enquanto pessoa aliada e cúmplice que deves ouvir e aprender. Deves estar e lutar porque nós importamos e sempre importamos. Não queremos ser seletivamente visíveis, queremos que a nossa voz seja audível, que ecoe em voz e que resulte em ações concretas, porque no mundo vive-se de atitude, não apenas de cartas de intenção. Sabemos que há uma viragem política internacional e nacional, porém não se deixe intimidar. Querem-nos meter medo, querem-nos mandar de volta para as catacumbas, para a solidão e para a nefasta rede de violência institucional. Querem-nos voltar a ter na mão, mas nós aqui nas ruas continuamos. Continuaremos a ocupar o espaço público, pois também é nosso. Estamos aqui, em grupo, em sororidade, porque vamos conseguir seguir em frente e lutar contra o que nos obrigam a sentir, lutar contra todas as forças que temos. Porque sim, nós vamos conseguir. Estamos, e abraços no ar de cuidado e paixão, abraços porque a nossa autonomia não é debatível, os nossos corpos não são opiniões. Estamos, e abraços porque numa altura de necessidade e cuidado, também estamos em luta. Obrigada. Olá, eu sou a Júlia, antes de mais estou cheia de frio e coragem a toda a gente que se manteve aqui, obrigada por ficarem para nos ouvirem e para vermos o céu ficar colorido com as cores trans. Eu vou ler a mensagem da Anémona, mas antes só um apontamento muito rápido, depois de ouvir as outras associações não posso deixar de o dizer. Eu já estou nisto há muito tempo e nós estivemos a gritar contra os fascistas, mas dizer que os fascistas não estão cá nem estão a fazer-nos a vida no inferno só agora. Eu lembro-me em 2010 de ter a Teresa Moraes, que nós agora aplaudimos pelas respostas que dá ao Chega, de dizer na cara que a lei de identidade de género que se estava a discutir na altura e que entrou em vigor em 2011 era um devaneio da esquerda e que votavam contra. E o PSD votou contra, como votou contra em 2018 contra a lei de autodeterminação, como instrumentalizou o Tribunal Constitucional para que as nossas crianças e jovens não tivessem direito ao respeito nas escolas e agora provaram os fascistas que são ao apresentarem esta proposta e votarem ao lado do Chega. Os fascistas estão lá contra nós há muito tempo. E estamos cá para lutar e para continuar a dar resposta. Agora a mensagem da Anémona. Boa tarde a todas, todos e todos. Estamos aqui hoje, como em todos os anos, para celebrar a nossa visibilidade. Para a Anémona, a visibilidade não é um ato político passageiro, é uma determinante fundamental de saúde.
Estar presente, ser visível e ter reconhecimento na nossa integridade é o que nos permite existir com dignidade e bem-estar. A Anémona é uma organização de saúde e, como tal, a nossa voz é a voz da ciência, da ética, do cuidado e do respeito pela autonomia do corpo. Não podemos aceitar que em pleno 2026 tente ressuscitar um modelo que a ciência já ultrapassou. É científico e perigoso querer transformar o cartão de cidadão num exame clínico. A nossa identidade não é uma patologia e o acesso a direitos civis não pode ser condicionado a diagnósticos periciais que apenas servem para criar barreiras ao bem-estar. Como especialistas em saúde, sabemos que o que protege as pessoas é o modelo afirmativo. O que salva vidas é o respeito pela autodeterminação. E isto é particularmente crítico quando falamos de integridade física. A proteção das características sexuais, conquistada em 2018, não foi um favor legislativo, foi uma vitória da bioética. Tratar a variação biológica das pessoas intersexo como uma anomalia a ser corrigida cirurgicamente é um erro clínico profundo. Mutilar corpos de crianças para os ajustar a normas sociais não é medicina. É uma violação da integridade corporal que deixa marcas para a vida. A nossa missão na Anémona é garantir que o sistema de saúde seja um aliado e não um obstáculo. Exigimos que a estratégia para a saúde LGBTI da DGS seja cumprida e que o SNS articule com as organizações que, como a nossa, reconhecem a realidade no terreno. Hoje marchamos pela nossa visibilidade. Marchamos pela saúde mental das nossas crianças e jovens, pela autonomia das nossas identidades e pela integridade dos nossos corpos. A ciência está do nosso lado, a ética está do nosso lado, porque a nossa saúde não é negociável e, acima de tudo, não há saúde sem autodeterminação. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Concordamos contigo, está muito frio. Bem, nós somos a Rede Execo, uma associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Dentro e fora da Assembleia da República, o discurso de ódio tem vindo a crescer já há muito tempo, utilizando as pessoas trans e imigrantes como arma política. Nós marchamos pelo fim da perseguição a pessoas trans e intersexo. Estão a demonizar crianças e a instrumentalizar os nossos corpos e identidades. Marchamos pelo fim da violência policial, pela criminalização de organizações de extrema-direita e a proteção efetiva da nossa organização comunitária queer. Marchamos pela proteção de uma educação antidiscriminatória e inclusiva. O problema nas escolas não são as crianças trans e intersexo, são as agendas transfóbicas e interfóbicas. O problema deste país, o problema da saúde não são as crianças trans e intersexo, é a privatização e o gatekeeping na saúde. O problema deste país não são as pessoas trans e intersexo. São a falta de habitação, o trabalho precário e a retirada de direitos orquestrada por partidos antidemocráticos. Nós apelamos à organização comunitária de todos, ao cuidado entre nós, à união e ao diálogo. Que possamos crescer em conjunto, ouvirmos e fortalecer-nos. Se quiserem contribuir, juntem-se aos vossos grupos, coletivos e associações, porque juntos somos mais fortes. Muita força, muita luta, fascismo nunca mais! Olá, eu sou o Dami. Eu só queria mandar uma mensagem rápida. Eu não sabia se eu devia ler o manifesto por causa da minha situação, mas assim que eu ouvi o debate no Parlamento eu fiquei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. E pensei, não, já basta ter medo de ser quem realmente eu sou. Então eu fiquei, basta termos medo, basta haver medo só porque nós queremos ser o que realmente somos na sociedade transfóbica que temos hoje em dia. Então, quem é que está comigo? Bora! Pronto, era isso.
Está um bocado alto. Esperem lá. Desculpa. Eu posso segurar. Eu seguro. Olá, irmãos, irmãs e irmãs trans, aliados. Eu sou o Matias. Sou um homem trans de 22 anos e não é a primeira vez que venho ao open mic de uma manifestação fazer-me ouvir. E não será a última. Mas este é um momento que ainda mais se revela essencial devido ao horror que se deu na nossa Assembleia. Não foi surpresa. Sabemos nós já há muito que cada vez mais somos bodes expiatórios para distrair o povo. Pensa à direita. Porquê garantir a saúde, educação, segurança e bem-estar de um povo se é possível instrumentalizar os corpos das pessoas trans para colocar povo contra povo, trabalhador contra trabalhador, bicha contra bicha? Não nos dividiremos. Cada vez mais precisamos de conhecer a nossa história queer. LGBT sem T nada alcançou. Estou aqui como neto de 4 pessoas que lutaram pelo 25 de Abril e como filho de 2 pessoas que foram criadas pelos valores de Abril. Essa memória, que para alguns de nós como eu já é mítica, a memória do 25 de Abril ainda esquece que sempre cá estivemos e sempre cá estaremos. Entristece-me ver a vós que lutavam contra o regime salazarista ver-me como uma aberração. Palavras deles, não minhas. Mas hoje faço claro que Abril foi sim feito para as reivindicações de prostitutas, homossexuais e transexuais. Então, marchemos até o mês que vem e não saiamos das ruas. Tudo o que eu podia dizer para contrariar a desinformação, a anti-ciência, já foi dito e bem melhor por vários. Tudo o que eu podia dizer sobre a comunidade trans já foi dito e bem melhor por vários. Portanto, peço apenas que não se abalem. A alegria da nossa comunidade é a força que a empodera. Eles querem que fiquemos enfraquecidos pela tristeza de ver-nos e a quem amamos perder os nossos direitos. Mas é no nosso amor, é na nossa alegria, é na nossa raiva que encontramos poder. Como já tanto foi dito, hoje trago-vos apenas 2 poemas meus. O primeiro é um aviso para aqueles que me querem ver sangrar, sem saber que o seu sangue é tão vermelho quanto o meu. Chama-se Sangue Negro de um Homem. Quando sangro, o meu sangue é negro escuro de um abismo imenso. E antes que me zangue, sabe que o teu sangue é denso, igual ao meu, vermelho e feio. Quando sangro, saboreias o meu sangue. Eu anseio o momento em que sangras, o sangue que semeias. Quando sangras, o teu sangue é negro escuro de um abismo imenso. E antes que me zangue, sabe que o teu sangue é denso, igual ao meu, vermelho e feio. Essa mágoa que marcas nos outros é nada senão receio e ódio que em ti cresce aos poucos. O teu corpo nauseabundo fede a acredor de uma vida triste, uma pobre alma que pede ver nos outros o que só em si existe. O último poema é para nós, para que saibamos que ninguém nos vai abalar. E é para os nossos deputados, para que saibam o que vem daí. Chama-se Pesticida. Bem de noite à janela, vejo como a lua duela entre o brilhar e o não brilhar. Como ela pondera se deve dizer ou calar. Vejo como estes homens espalham o inseticida. Mas eles falham, pensam que não os vemos pela calada, que somos cegos mas não há nada. Lata o veneno, terço o credo que mata barata, porque eu bebo o veneno de boa vontade. Tenho o rabo entre as pernas, tenho medo. Temo a terra em que eu habito e tu governas. Temo o teto que é céu e é eterno. Temo as armas que habitam nas casernas. Há cavernas que não chegam a ver a luz. Que se foda a luz. E lá vão os 5 porquinhos, a peste, a sida, a fome, a guerra e a vida que não foi vivida. Então lá vão os porquinhos e dizem: olho na mira, mira no inseto, tentativa homicida. Espalha o inseticida, olha que a peste, a sida e os insetos entopem as vias rápidas. Temo que lareira vire inferno.
Choro, porque não chega o inverno. Aqui no meu primeiro andar vejo como missão suicida o lutar. Ignorar a vontade, calar e esconder a peste e a sida é-me favorável. A peste, a sida, sim, a sida e a peste à qual nos condenas, as leis homicidas, lutas amolecidas, a peste, a sida, sim, a sida e a peste à condição de praga à qual nos limitas, não mais. Esta barata não será abatida. Que venha a pesticida. Obrigado.